Hoje nós iremos falar sobre desconto de acessórios ou desconto de materiais. Como vocês podem ver nesse exemplo, nós temos uma tubulação de 12 polegadas, e essa tubulação de 12 polegadas ela está vindo nesse sentido, desce e segue, não é isso? Só que o projeto está me impedindo, né? Da elevação superior para inferior, ele está me impedindo do raio da curva até o raio da outra curva, uma medida. Ele me dá um valor de 3.280 do raio da curva ao raio da curva, que nós já estudamos isso em tubulação, qual é o raio da curva, né? E aqui nós temos do centro, né, que ele mostra a linha de centro, a gente chama de raio. Aqui também poderia passar, ó, o outro centro, a linha de centro aqui, nesse sentido aqui, ó. Deixa eu ver. Eita, deixa eu ver se acerta. Não vai acertar não. Nesse sentido aqui, né? Então nós teremos um centro. Quando falamos do raio da curva, é como se tivéssemos aqui uma curva. Eita, curva feia, terrível. Uma curva, vou tentar aqui de novo para a gente fazer uma curva aqui, um desenho mais ou menos. E aqui temos esse centro e esse centro aqui, ó. Então, da face da curva até aqui, nós temos a medida x, é o raio da curva. Da face da curva aqui também, ó, para aqui, nós temos a medida x também. Esse é o raio da curva. Dessa parte aqui, ó, até aqui também, ele sai o raio da curva. É como se ele ponhasse desse ponto, pegando da face da curva, ó, para cá, e medisse um raio, um centro. Só que nós temos dois raios, de um lado e de outro, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui nós temos um raio e está medindo desse ponto para esse ponto, e aqui nós temos também outro raio que mede desse ponto a esse ponto. Beleza? Como é que ele vai fazer aqui pra gente? Ele me deu essa medida de 3.280. Eu vou ter que saber qual o valor do raio da curva. Qual o valor do raio da curva? Então existe uma padronização para a gente, né? Existe uma certa padronização. Para curvas de raio longo, ou seja, que a gente já sabe o que é curva de raio longo, quando eu tenho 25,4 vezes 1 vez e meia, vai me dar 38,1. Beleza? Vai ser igual a 38,1. Quando eu tenho curva a 90 graus, raio longo, então eu terei a constante 38,1, que é 1 vez e meia, 1 polegada. Para 45 nós usamos 15,9. Alguns usam 15,7, outros 16, mas o certo realmente é 15,7, mas usamos aqui 15,9 como padrão. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu tenho a medida total do projeto de raio a raio, 3.280, menos o que eu tenho o raio desta curva, que está dentro da cota, né? Esse outro raio, ó, tenho a abertura
que é essa daqui, ó, essa abertura, o gap, né, para a solda. A soldagem vir fazer a raiz, que vai me dar cada abertura 5 milímetros, ó. Então tenho uma abertura, duas aberturas, o gap, que dá 10 milímetros no total. Mas qual é o raio dessa curva de 12 polegadas? Para eu descobrir isso, eu tenho que vir aqui, ó, 38,1 vezes 12, né? Se pegarmos na nossa calculadora e calcularmos, nós iremos encontrar 457,2 ou 457 milímetros. Cada raio de curva mede 457 milímetros. Então, dentro do que eu vou retirar do total, que eu vou subtrair, fazer o desconto, que são os 3.280, eu vou retirar a primeira curva, o primeiro raio da curva, que é 457, mais o que a segunda curva, 457, mais o que duas aberturas, que vai dar 10 milímetros, igual a quanto? Temos 3.280 menos 457 e mais 10 milímetros. Teremos, vocês já acharam algum valor aí? 3.280 menos 457, 10. 2.356, ó. 2.356 milímetros é o valor de quê? Do meu nipple. Então eu vou lá, vou preparar um nipple de 12 polegadas com 2.356 milímetros. Quando eu juntar a curva 1 e a curva 2 e as duas aberturas, então eu encontrarei o valor total de quanto? 3.280. Beleza, pessoal? Deu para entender até aqui? Tem alguma dúvida? Eu sim, professor. Deu para entender até aqui, né? Então vamos para mais um exemplo aqui rapidinho. Pra gente pegar direitinho isso aqui. Vamos por parte, que eu fiz o cálculo inteiro. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos supor que nós tenhamos aqui uma curva de 90 graus, né? De 4 polegadas. Como é que eu encontro o raio dessa curva? Eu vou pegar 38, a constante sempre, ponto 1, né? Vezes quanto? 4 polegadas. Beleza? Eu vou achar aí 152. 38,1 vezes 4 polegadas. 152,4 milímetros. O raio da curva de 4 polegadas é 152,4 milímetros. Beleza? Se eu fosse encontrar uma curva, ou o raio de uma curva de 6 polegadas, eu pegaria 6 polegadas e multiplicaria por quanto? 38,1. 6 vezes 38,1. Eu vou encontrar 228,6. Como temos ponto 6, nós colocamos 229. 229 milímetros. É o raio da curva de 6 polegadas.
Beleza? Curva de raio longo 90 graus. Ó, 90 graus. Como essa daqui, ó, 90 graus. Tranquilo? Mas se tivéssemos aqui uma curva de 6 polegadas mesmo, agora com 45 graus, o que eu faria? 6 vezes quanto? 15,9. Eu vou encontrar o valor do raio da curva de 45 graus de 6 polegadas, que vai ser 95,4 milímetros. 95,4 milímetros é o raio da curva de 6 polegadas. Então, para curvas de 90 e para curvas de 45 graus, vocês já sabem como calcular. Beleza? Não tem como a gente errar, não. Aqui, ó. Nessa imagem, nós temos uma curva de 90 graus. É aquele 2 polegadas e meia. 2 polegadas e meia. Tá aqui, ó, marcado. Beleza? 2 polegadas e meia. E a abertura está aqui, ó. Tá vendo? Porque é solda de topo. Aqui nós temos um T com 6 polegadas e um nipple de 6 polegadas. A abertura, esse ferrinho aqui é o padrão que a gente usa, de aproximadamente 4 ou 5 milímetros de abertura. Tranquilo? Aqui bastava a gente calcular. Ó. Se eu tenho 2,5 polegadas, eu quero saber qual é o raio dessa curva de 90 graus, eu pego 2,5 vezes 38,1, né? 2,5 porque é 2 polegadas e meia vezes 38,1 vai me dar 95,25. 95 milímetros é o raio dessa curva de 2 polegadas e meia. Tranquilo? Então vamos para o próximo aqui, ó. Nós temos aqui, ó, a curva a 45, desconto com acessórios a 45. Nós já sabemos o seguinte, que a curva a 45, ela vai me dar catetos iguais, não é isso? Ela vai me dar catetos iguais, ó. Eu tenho aqui, ó, um quadrado, imaginando, né? Aqui um quadrado, e aqui vai vir a diagonal, essa diagonal aqui, ó. Se eu tenho a medida de 3.458, que está aqui, aqui também eu tenho 3.458, aqui eu tenho 3.458, aqui eu tenho 3.458. Um quadrado perfeito. Está aqui dentro, a chúria se abre aqui, porque ela se levanta, né? A tubulação vem e faz isso. Ó. Se eu tenho um quadrado perfeito, meus catetos são iguais. Ó, os catetos são iguais. Estão aqui, ó, mesmo valor. Para isso, ele me diz o seguinte: a tubulação é de 4 polegadas, o diâmetro dela é 114 milímetros, a abertura que ele quer é de 2,5 milímetros. Qual o valor da curva de raio longo? Qual é a hipotenusa? Qual o valor do nipple? Ele me pede para a gente calcular. É isso aí, essas questões aí que a gente encontra diariamente no campo, né? Ou no pipe shop. A gente vai encontrar isso aqui direto para a gente resolver. Então, a curva de raio longo, qual o valor? Uma curva, ó. Curva de raio longo, 45 graus, ó. De
com 4 polegadas. Qual o valor? Eu vou pegar 4 polegadas vezes 15,9. Vai me dar 63,6 ou 64 milímetros. É o valor da curva de raio longo. E a hipotenusa? Como é que a gente calcula catetos iguais? Vocês lembram? O que é que eu vou usar para calcular os catetos iguais? Ó, 1.414 vezes 3.458 igual. Não é isso? 1.414 vezes 3.458. Eu terei 4.889,6 ou 3.890. Então, o valor do NIPLE, que está aqui em vermelho, ó, será 3.000, ou desculpe, 4.000, né? Deixa eu apagar esse 3 aqui. Será 4.890. Vamos arredondar. 4.890 milímetros, né? Quer dizer, do raio da curva ao raio desta outra curva, nós teremos lá 3.000 ou 4.890. Ele quer saber o valor do NIPLE. A gente vai descobrir agora. Então, nós encontramos que nós temos 4.890, o valor total. Qual o valor do NIPLE agora? Agora eu vou pegar os 4.890 menos o que? O raio dessa curva e duas aberturas. Ou seja, 64 mais 64 mais o que? 2,5, que é a abertura, 2,5 mais 2,5, 5. Mais 5. Quanto é que fica aí o valor do meu NIPLE? Se eu tenho 4.890, eu vou retirar dele o que? Isso aqui eu coloco entre parênteses e somo para simplificar, né? Então, 64 mais 64 mais 5. 4.757. 4.757 milímetros, né? É o valor do meu NIPLE, está aqui em vermelho, da junta até essa outra junta. Então eu vou lá agora, preparo uma tubulação de 4 polegadas, candle que ele vai me indicar, o material que ele vai me indicar, e corto no valor de 4.557. Quando eu juntar as duas aberturas e as duas curvas, eu terei o valor total que o projeto quer, que eu achei também, que é 4.890. Beleza, pessoal? Beleza. Tá dando para compreender? Ah, Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Professor, Oi? com dúvida. Uhum. Essa hipotenusa aí, esse 1414, é de que mesmo? Então, 1.414, lembra que a gente estudou essa semana? É para a gente encontrar o valor da hipotenusa. Quando é que eu uso ela? Eu uso quando eu tenho catetos iguais. Quando eu tenho... Você não estava ontem, não foi? Estava ontem? Você não veio ontem, não foi não, antes? Estava ontem aqui ontem? Você não? Ontem estava. Tava? Então, ó, se eu tenho catetos iguais, ó, aqui por exemplo, ó, aqui tem um ângulo de 45, aqui tem um ângulo de 45. Ó. Então, se eu tenho ângulos ou catetos iguais, se aqui for, por exemplo, 1.200
Aqui será também 1.200. Ó. Qual o valor da minha hipotenusa? Toda vez que eu tiver catetos iguais, eu vou usar 1.4, 1.414. Para eu encontrar o valor da hipotenusa. Basta eu multiplicar aqui, ó, por um dos catetos, por exemplo, 1.200. Eu vou encontrar o valor daquela hipotenusa. Eu vou pegar 1.414, né, que é 1.414 vezes 1.200. Eu vou encontrar 1.690. 1.696, né? 1.690. Então vamos botar 97. 1.697 é o valor da minha hipotenusa. Ó. Beleza? Toda vez que passar assim, ó, 1.696.8, aí a gente arredonda. Que a passar de 5, a gente já arredonda logo pro próximo. Tranquilo? Certo, entendi. Deu para relembrar, né? Então vamos ver mais um exemplo aqui. Ó, vou fazer um desenho aqui rapidinho para vocês. Se nós temos, por exemplo, uma tubulação, ela vem, deixa eu colocar um traço mais fino aqui. Nós temos uma tubulação, ó, ela vem, vai ter um desvio aqui a 45 graus. Opa, fica aí, vai. Beleza? Nós teremos, ó, um flange de pescoço aqui e aqui outro flange de pescoço aqui. Nesse caso aqui, olhando na vista superior, ele vai me dar essa achura aqui, 90 graus, certinho aqui. Tem um deslocamento dela. Saiu daqui para lá. Deslocou, vamos dizer que seja a 40, vamos colocar não a 45 graus, vamos colocar com medidas diferentes. Aqui, do raio dessa curva, a face desse flange, nós temos 1.200. Esse cateto tem 600. Eita, aparecendo 666. 600. E esse cateto aqui tem 300. A gente vai descobrir o valor da hipotenusa. Já do raio dessa curva aqui de 45 até a face desse flange, nós teremos 1.800. Pronto. Como é que eu vou descobrir o valor do nipple? Deixa eu colocar as curvas aqui para aparecer, né? Aqui, ó, um ponto de solda indica aqui é uma curva, ó. Esse próximo ponto de solda indica que nós temos outra curva e o nipple está aqui no meio. Pronto. Como é que eu vou descobrir o primeiro trecho de 1.200? Eu tenho que saber o valor do meu nipple. Para isso eu tenho que dizer assim para vocês, ó, a tubulação é de 4 polegadas. Toda ela é de 4 polegadas, beleza? E aqui nós temos, deixa eu ver aqui rapidinho. E aqui nós temos esses catetos, ó. Esses catetos, ó. Que tá aqui, ó. Eu quero descobrir primeiro o que? A minha hipotenusa. O valor desse flange aqui, ó, de 4 polegadas, ele tem 70 milímetros. Igual a esse aqui também, ó. Para eu descobrir o valor desse nipple aí, ó, eu vou ter que descobrir o quê? Qual é o ângulo
dessa curva aqui, ó, que não é 45 graus. O ângulo dessa curva aí. Então vamos começar por ela, porque ela vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente, ó. Por exemplo, como é que eu descubro catetos diferentes, ó, para eu descobrir o valor dessa hipotenusa? Qual é a tecla que a gente usa lá na calculadora científica? Não é o pol? Ó, não é isso? Então eu vou abrir meu pol aqui na calculadora científica e vou colocar 600, quanto? O outro cateto, 300. Fecho parênteses, encontro o valor de 670,8 ou 671. Então, do raio dessa curva ao raio dessa curva, nós encontramos 671. Encontrando isso aqui, você faz RCL tan, ó, você vai encontrar um dos ângulos com 26 graus. Ó, um dos ângulos com 26 graus. Então nós vamos usar o mesmo grau para a gente já que eu tenho um dos ângulos com 26 graus, 90 menos 26 eu vou encontrar 64 na outra, né? 64 graus na outra. Uma com 26 e a outra com quanto? 64. E agora? Agora eu sei o seguinte, professor, eu sei calcular de 45 e sei calcular o quê? A de quanto? De 90. Não é isso? Eu sei calcular de 45 e a de 90. E agora essa de 26 e essa de 64? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou calcular isso aí agora? Né? Tem uma forma aqui, ó. A gente volta lá. O rascunho deve estar salvo lá. Por exemplo, ó, a gente vai voltar para aquela questão, né? Constantes para raio de curva fora do padrão. Que fora de padrão é esse? Que padrão é esse? 90 e 45. A gente vai multiplicar assim o raio da curva pela constante, né? Por exemplo, qual é a fórmula? Tangente do ângulo desejado. Deixa eu aumentar aqui para vocês darem uma. Tangente do ângulo desejado vezes 38,1 para a curva de raio longo ou 15,9 para a curva de raio longo, 45 graus. Então vamos ver na prática. Tangente de 45, que é o ângulo que eu quero saber. Qual é a constante para uma curva de 45? Como é que a gente descobriu isso? 45, tangente de 45 dividido por 2 vezes 38,1. Eu achei 15,78. Por isso que o pessoal usa 15,8, 15,9, por causa dessa variação. Então, se eu tenho uma curva com 4 polegadas e eu quero saber o raio dela, eu multiplico por 15,8. Vamos arredondar. Não é isso que a gente faz? Que a gente aprendeu? Beleza. A de 90. 90 dividido por 2 vezes 38,1 é 38,1. Então eu pego 4 polegadas, ó, vezes quanto? 38,1 para a curva de 90, é a minha constante. Mas eu quero uma de 26 e uma de 64. Como é que eu vou fazer para calcular isso aí? Eu vou pegar aqui, ó, tangente. Qual é o meu ângulo desejado? 26 dividido por 2, fecho parênteses, vezes, ó, 38,1. Eu vou encontrar o valor da de 26 graus. Tangente de quanto? 64 graus dividido por quanto? Por 2 vezes 38,1.
38.1. Quais são as constantes que nós vamos encontrar aí? Vamos fazer na calculadora. Você aperta a tecla TAN, abre parênteses, 26 dividido por 2, fecha parênteses, multiplica por 38.1. Você vai encontrar 8.7. 8.7. Aqui nós encontramos 15, aqui encontrou 38.1, mas para essa a gente encontrou quanto? 8.7. A outra é quanto? 60 aí? 64. Deixa eu colocar aqui, 64. Vai dar 23.8. 23.8. Tá vendo? Já encontrei para medidas diferentes, para ângulos diferentes. Então vamos voltar aqui, ó, rapidinho. Deixa eu diminuir só a tela um pouco. O professor, esses dois pontinhos que fica no meio Aonde aqui? dos números, sim, é onde na calculadora. Esse dois pontinhos aí é divisão, é porque não tem como eu colocar no teclado esse símbolo de divisão, eu boto os dois pontinhos, entendeu? É dividido. Eu não tenho como colocar aquela barrinha no meio da divisão. Aí eu coloco só esses dois pontinhos. Ah, isso aí quer dizer é dividido. Isso. Entendeu? Aí por isso que eu coloquei aqui, ó, dividido, ó. Que eu mexi aqui nem tudo para ver se eu achava. É isso mesmo. Então eu coloquei aqui, ó. Por isso que eu coloquei aqui, ó, dividido, tá vendo? Ó. Tá vendo? Aí o meu tava dando erro porque Não achou. Ô, professor, Oi? dá para voltar ao momento em que você encontrou o ângulo de 26 e 64, por favor? Dá sim. Então, ó. A fórmula é o seguinte. A fórmula tá aqui, ó. Para qualquer ângulo desconhecido, porque às vezes acontece de nós, como encanador caldeireiro, construir curvas com ângulos que tá fora do padrão. Um dia desse nós fizemos curva lá com 30 graus. Beleza, ainda tá mais ou menos. Mas pode aparecer uma curva com um ângulo diferente, um fechamento diferente. Com 35, com 42, com 26, com 64 e assim por diante. Como é que eu vou descobrir os ângulos a constante dessas bichinhas aí para eu fazer o desconto material? A fórmula tá aqui, ó, tangente do ângulo que eu vou precisar, seja 26, 64, 30, dividido por 2, fecho parênteses, vezes 38.1, curva de raio longo. Beleza? Sempre a gente vai usar assim, curva de raio longo. No nosso caso lá, nós temos um ângulo de 26 e um ângulo de 64. Eu vou pegar tangente, abro parênteses, 26 graus, né? Aqui é de grau, ó. Deixa eu ver se eu acerto fazer a bolinha aqui. Grau. Dividido por 2, fecho parênteses, vezes 38.1. Eu encontrei 8.7. No outro caso aqui, eu encontrei 23.8. Beleza? Aqui na calculadora, esse aí deu 0,989. Então, É mais número, né? Aí agora você multiplica por 38.1. Isso. Você multiplicou por 38.1. Mas minha dúvida, professor, não é nessa parte, nessa transformação, não. É o passo anterior depois do polo. Você não calculou o polo? Ah, do pol. Vamos chegar lá. O polo é 600,300, aí deu 671. É esse passo. E partir daí, não entendi. Nós vamos chegar lá. Vamos para lá agora, ó. Deixa
Deixa eu diminuir a tela aqui um pouquinho. Opa, foi demais, né? Então, voltando para esse slide, ó, nós temos esse problema para resolver. O de 26 graus nós já achamos quanto? 8 ponto quanto? Ponto 7? Deixa eu ver. Meu Deus, já esqueci. 8,7. 8.7, né? 8.7. E o de 64 nós achamos 28. 23,8. 23.8. 23.8 é a constante. Beleza. Então, dentro desses 600, ó, dentro desses 600, você quer voltar? Eu vou voltar no instante o pau para vocês verem. Então, dentro desses 671, ó, eu vou calcular a minha curva. Eu vou pegar aqui, ó, 8. Vou colocar na sequência certa. Não ter erro. 4 polegadas, né, que é a minha linha de 4 polegadas, vezes 8.7 e 4 polegadas vezes quanto? 23.8. Quanto é que dá aí para a gente encontrar logo? 4 vezes 8.7 vai me dar 34. É o raio de minha curva, 34.8. E 4 vezes quanto? 23.8 vai me dar 95.2. 95.2 milímetros. Beleza? Temos as informações aqui. Agora eu pego, ó, meu pol. Como foi que eu achei os 671? Pol, eu vou colocar aqui, ó, 600. Opa, posicionar minha mão aqui direita. 600,300. Fecho parênteses igual. Eu vou encontrar 671. Eu encontrei a minha hipotenusa, ó, dentro do que eu estou calculando. Ó. Esse cateto, encontrei a minha hipotenusa. Beleza? Usando o pol. Quando é que a gente usa o pol? Para medidas ou para catetos diferentes. Quando são catetos iguais, nós usamos 1.414. Catetos diferentes, nós usamos a tecla pol, que é muito mais rápido. Para a tecla ou para catetos iguais, também podemos usar o pol, só que a gente vai ter que repetir as duas medidas. Eu não acho legal, né? Então, aqui nós temos, ó, um ângulo mais agudo, que nós iremos chamar de 26. Aqui é o ângulo de 26 graus, ó. Aqui é o de 26. Já que eu tenho esse ângulo de 26 graus, ele me diz que é quanto o desconto dele? É 34.8 milímetros. Como é que nós iremos calcular isso aí? Vamos pegar os 1.200, ó, menos o que? Um flange que eu tenho, que é 70, mais o que? Qual é o raio dessa curva aqui? 34.8. Vamos colocar 35. Mais o que aqui? Uma abertura, duas aberturas. Vamos colocar as aberturas com 5 milímetros, vai dar 10. Qual o valor do meu nipple? Calcula aí pra gente. 1.200 menos. 1170. O meu deu 1175. Eu botei 1000. Isso aí mesmo. 1.175 é o valor de quem? Do nosso nipple aqui, ó. Esse valor aqui, ó.
esse NIPLE, ou seja, dessa solda até essa solda, só o tubo, eu tenho 1175. Beleza? Sim. Já encontramos a primeira. Agora vamos para a segunda. A gente vai encontrar o NIPLE daqui, ó. Aqui como é que eu vou fazer? Eu tenho 671, ó. 671, aqui já não vai ter mais nem mais espaço. 671 menos o que? Aqui dentro eu vou somar para subtrair, né? 671 menos o que? O raio da primeira curva, que é de 26 graus, que é 8,7. Então vamos colocar 9 milímetros. Mais o raio da outra curva lá, que... Não, desculpe. Eu estou calculando a constante. Está errado. O raio da primeira curva que nós encontramos, ó, 34,8, que vai dar quanto? 35, ó, mais o raio da segunda curva que nós achamos quanto? 95,2, fica 95 mesmo. 95 mais uma, cadê a boletinha? Uma abertura, duas aberturas que vão dar 10 milímetros. Qual o valor do meu NIPLE? 671 menos 35, 95, 10. Quanto é que dá? Meu Deus, 532. 582? Acho que eu botei. Não, 532. 530. Mas acho que eu botei errado. Colocou o Foi. quê? Botei alguma coisa errada. Ó, 671 menos 600. 35 Menos mais 34. 95 mais 10, fecha parênteses, 31, né? Não, eu botei 34. Vai dar Isso 30, é errado. isso, dá 31. 531 é o valor do meu NIPLE. Ó, dessa segunda parte aqui, ó. Daqui para aqui, o tubo apenas, ele vai ter um valor, uma medida de 531. Beleza? Segunda parte aqui, ó. 1800. Eu sei que o flange tem 70 e esse raio dessa curva tem 95. É o que eu vou descontar agora. Eu vou apagar aqui uma das pontas, viu? Para poder fazer. Só deixar só o resultado mesmo. Eita, apaguei o resultado. Não tem nada não. Nós temos 1800, ó. E eu vou retirar dele o que? O flange, que é 70. Esse flange, o valor do flange da solda até a face dele, 70 milímetros. O raio dessa curva, que é 95. Mais uma abertura que está dentro da cota, mais outra abertura, que são 5 com mais 5, 10. Pronto. Quanto sobrou aí para o meu NIPLE? 1800 menos 70 mais quanto? 95 mais quanto? 10. Fecho parênteses igual a 1625. Deu isso aí? 1625 milímetros é o valor do nosso NIPLE aqui, ó. Beleza? Deu para entender todo mundo aí? Essa parte? Certo. Deu sim. Ficou um problema. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Essa é a hora. Tirar esse negócio daqui. Então, eu fiz esse
esse exemplo aqui mais complicado um pouquinho para a gente já puxar para a outra lá das medidas fora de padrão, né? Para a gente já pegar a mão. Então eu vou passar mais uma vez aqui as medidas fora de padrão para vocês copiarem essa fórmula, que é muito importante quando a gente encontra uma curva e a gente não sabe o que fazer com ela, como calcular ela, né? Como é que eu vou calcular essa curva se eu não sei o que fazer com ela? Aqui, ó. Eu vou sempre pegar essa fórmula aí, ó. Tangente, abro parênteses, o ângulo desejado dividido por 2 e multiplico por 38,1. Beleza? Se for uma curva de raio curto, eu vou multiplicar por 25,4. Esse negócio aqui que eu coloquei, ó, é de hoje que era para eu pagar e eu nunca pago. Isso aqui não existe não. Isso aqui. Hoje que era pra pagar. Então, quando eu tenho uma curva de raio curto, um joelho, que a gente chama de cotovelo, né? Um joelho, etc. Ele tem ali um raio curto. Eu só multiplico por 25,4 em vez de 38,1. Tranquilo? Para qualquer outra curva. Então a gente já encontrou aqui as constantes, ó. As constantes. O que é que eu vou fazer com elas? Multiplicar pela polegada, ó. Multiplicar pela polegada. E vou encontrar qual é o valor do raio daquela curva. Encontro com facilidade. E aí eu aplico o desconto de materiais. Tranquilo? Deixa eu apagar aqui, senão fica salvo aí. Esses negocinhos aqui é bom vocês irem anotando, porque a gente não lembra mais nada. Vamos para mais um exemplo de desconto de materiais. No livro de vocês que eu mandei, naquelas 40 e poucas apostilas, foi 50 apostilas que eu mandei para vocês. No livro de Pedro Silva Teles, onde ele fala tabelas e gráficos para a tubulação industrial, na página lá, acho que 150 e pouca, lá 53, por aí, ele vai me dar uma tabela, ó, para as curvas de raio longo, curvas de raio curto. Aqui, ó, ele me diz aqui, por exemplo, ó, curvas com raio longo de 90 graus, ele pega o raio da curva, me demonstra como é, tá vendo? Ele demonstra como é esse raio. Curva de redução, curva de raio curto, aqui embaixo ele mostra também, ó, curva de raio curto, tá aqui, ó. Curva com 180, ele me dá umas cotas, ó, A, tá vendo? Ó, B, porque vai estar aqui nessa tabela, ó. Aqui, ó, 4 polegadas, quem é a gente viu lá que é curva de raio, deixa eu baixar aqui que dá para ver. Deixa eu dar para baixar mais um pouquinho, dá, pronto. Ó, o A tá aqui, ó, no raio da curva. Se fosse 4 polegadas, a gente encontraria, ó, 152, ó. 38,1 vezes 4, 152,4. Letra B é curva de raio curto. Ó, curva de raio curto. Se fosse 4 polegadas, nós encontraríamos 101,6, porque é 25,4 vezes 4, vai dar 101,6. Ele está multiplicando apenas por 25,4, curva de raio curto. Beleza? Então é bem simples, bem fácil da gente observar os raios, ó,
45, ó, raio longo, ó. Aqui a letra E, ó, ele me diz que a letra E, 4 polegadas é 63,5. Para a curva de raio longo, 45 graus, 63,5. Beleza? O T, o interessante do T, deixa eu ver se eu posso aumentar mais um pouquinho. Vou mostrar uma coisa que eu já mostrei a vocês também. O T, ó, normal, ele fala assim, T normal, porque não é igual o T de redução, que aqui, ó, reduz sempre nessa parte, ó. Não no tronco, mas na intersecção, ó. Então o T normal, se ele me diz, letra G, por exemplo, ó, letra G, vamos usar o mesmo exemplo de 4 polegadas, ó, 104,8, 105 milímetros. Ele está me dizendo ó, que desse ponto, desse centro, a face tem 105, desse ponto a essa face tem 105, desse ponto a essa outra face também tem 105, beleza? As mesmas medidas, ele terá aí. Então, lá vai ter todas as tabelas. É claro que a gente só pode andar com ela no celular, com esse livro no celular, não tem problema nenhum. Para a gente poder fazer consultas. Mas nós já sabemos como calcular, caso a gente não tenha uma tabela como essa. Nós já sabemos como fazer os cálculos, né? Para encontrar as constantes. Aqui é para curvas ou acessórios roscados ou de encaixe. Ó. Temos umas tabelas também, ó. Tá vendo? Nós iremos aprender a fazer desconto de materiais para encaixe e solda e rosca também. Mas por enquanto nós estamos ainda nessa parte aqui que é a parte de solda de topo. Beleza? Falta quantos minutos? Vocês conseguem ver aí? 6. 6? 6. 6 minutos. Pronto. Então vamos fazer esse exemplo aqui, ó. 6 minutinhos, então dá tempo pra gente fazer esse exemplo aqui. Aqui, como vocês podem ver, nós temos aqui as medidas, ou alguns nomes, né, que ele me dá aqui em inglês, ó. O spool, né? O spool em inglês é a mesma coisa que carretel, ó. S-P-O-L, carretel, né? Por isso que ele chama de carretel, porque é só o nipple, é só o tubo. Então nós temos o spool, ou a medida, ó, true, né? A longitude verdadeira. Aqui, ó, o que a gente vai calcular. Então, aquele me diz, fala sobre o welding gap, abertura para a solda, ó, para a solda de topo, tá vendo? É o que a gente precisa. Então, se eu tenho aqui uma tubulação de 6 polegadas e nós temos uma medida, o travel, ou a medida real, ó, com 3.340 milímetros do raio dessa curva ao raio dessa curva, né? Aqui é como se tivesse a linha de centro também, ó. Tá vendo? Qual é o raio dessa curva? Ó, que vai ser igual a esse, né? Qual é o raio da curva? Calcule aí para mim o raio da curva de 6 polegadas, quanto é que é? 90 graus. Como é que a gente calcula, lembra? Eu vou pegar 38,1 vezes 6, porque é uma curva de 90 graus. Eu simplesmente pego 38,1 vezes 6. Vai dar quanto? 229, né?
229, né? Ó, milímetros. É o raio da curva, essa medida aqui, ó. 229. Eu tenho quantas curvas nessa cota aqui? Uma, duas. Então eu tenho dois desse daqui, ó. Beleza? E a abertura? Vamos colocar uma abertura com 4 milímetros. Eu tenho quantas aberturas dentro dessa cota? Uma, duas, tá vendo? Dois gap. Então eu tenho 8 milímetros. Como é que eu vou fazer aqui a nossa continha? Opa, cadê você? Como é que nós vamos fazer aqui a nossa continha? Vamos pegar aqui, ó. 3.340 menos o que? 229 da primeira curva, mais outra curva, tem mais um aqui, ó. 229 mais 4 dessa abertura, mais 4 dessa abertura, 8. Fecho parênteses igual. Quanto é que nós teremos de nipple? $3.073. O meu deu 1.556. Ah, não. Ó, você tem 3.340 menos, abre parênteses, 229 mais 229 mais 8, fecha parênteses igual. É esse menos que eu erro. O número de menos. 3.340 menos. Aí você vai abrir parênteses para você dizer assim, ó. Eu vou ter que somar. Na verdade, ele soma isso aqui e subtrai pelo total. Tá vendo? O que é que eu vou somar? Ele vai somar 229 mais 229 mais 8. Fechou parênteses igual. Vê se não vai dar aí 2.874. Deu isso aí, professor. Deu isso aí, né? 2.874 milímetros é o valor do meu nipple. Da face aqui, ó, biselada, até essa outra face, nós temos esse valor. A gente só vai chegar e cortar 2.874 milímetros. Beleza, galera? É a medida entre um bisel e outro. Isso, eu só vou lá, pego, corto esse tubo nessa medida, jogo as aberturas de 4 milímetros, acoplo as duas curvas quando eu for calcular. Quando o inspetor vier tirar a medida de raio a raio de uma curva, o tamanho total vai bater dentro do projeto. Professor, 3.340. Oi? Oi? acabou. Ah, então beleza. Acabou. Porra, acabou o horário. Então valeu. Então até amanhã, se Deus quiser, amanhã a gente continua aí. Até amanhã. Boa noite.